Eu te agradeço, ó Deus, por cada um aqui. Eu te agradeço por este pastor que o Senhor nos tem dado. Eu te agradeço, ó Pai, pelas mensagens, ó Pai, poderosas que têm sido trazidas para nós. Senhor Deus, eu venho a Ti neste momento me pedir, ó Pai, que o Senhor mais uma vez fale conosco. Que o Senhor fale através deste homem, Pai. Que o Senhor unja nele com Teu Espírito, ó Pai. E dê para nós este alimento que tanto nós precisamos, ó Deus, para que nós possamos melhorar cada vez mais, Senhor. Melhorar as nossas vidas. Nós precisamos, sim, Senhor, deste alimento. Fica com cada um, ó Pai. Derrama o Teu poder e a Tua graça sobre nós. Opera maravilhas em nosso meio, Senhor. Cura os enfermos, ó Pai. Liberta, Senhor, e transforma cada um aqui nesta noite. Pois nós te pedimos, ó Deus, e te rogamos. Fica conosco. Abençoe os ofertantes e dividendos fiéis. Abençoe as nossas vidas. Pois eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer. Tudo é possível aquele que crê. As nossas mãos levantadas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Somente creia, tudo é possível. Aquele que crê, Senhor nosso Deus, está aqui para liberar os nossos desejos dele e diante de nossa fé, diante de nossos pedidos. Senhor, creio no Senhor, creio no Senhor. Creio no Senhor, creio no Senhor, creia. Creio no Senhor. Você crê de todo o coração. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio no Senhor. Nada temer, nada temer. Nada temer, nada temer. Pois tudo é possível, tudo é possível. Tudo é possível. Nada temer.
Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos assentados. Louvado seja Deus. Você baixar para nós aqui a mesa. Muito bem, irmãos. Creio eu que nós nos encontramos abençoados. Você se sente assim? Um dia quente, um mormaço, mas nós estamos aqui no nosso cumprimento do dever, né? Creio que não há lugar melhor de nós estarmos a não ser aqui nesse momento agora. Teve um irmão no grupo da mensagem, na Grande BH, no grupo que eu administro, fez uma crítica, sem mencionar nomes, sem direcionar ninguém, falando porque tem alguns ministros, alguns pastores, que têm o costume de apenas ler a mensagem do profeta do púlpito, sendo que o crente, o membro, poderia fazer o mesmo em sua casa. Se fosse o caso somente de ficar lendo a mensagem em cima do púlpito. Então eu falei algumas coisas, mostrei alguns detalhes, e depois eu fiz uma opinião formal, finalizando o assunto, porque eu sou assim. Quando eu vejo que o assunto está inclinando e aquilo está fermentando, e tem um espírito ali já crescendo, ganhando asas, eu vou imediatamente e corto. E assim a gente expõe o que é necessário. Então eu fiz a minha opinião, coloquei baseado naquilo que eu entendo das mensagens do branco, sobre estar alimentado da palavra ou não pelo ministério. Porque existem pessoas que, dependendo do lugar, do ministério que ele vai, ele não se sente alimentado. Existem pessoas que, mesmo indo na igreja, ele volta para casa ainda faminto. Né, mamãe? Mamãe está aqui com a família lá de Palatinha, Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Então, existem pessoas que, mesmo vindo para a igreja, mesmo que o pastor, seja quem for, fez de tudo para trazer algo para a igreja, tem gente ainda que se sente ainda faminto ao voltar para casa. E depois criticam, né? Porque quando a pessoa critica por si mesmo, lá dentro, às vezes nem expõe para a esposa nem para o filho, mas tem aquela autocrítica por dentro, só entre ele e Deus, tudo bem. O problema é quando as pessoas criticam aos outros. Um espírito pode ser alimentado por causa disso. E aí sai apontando e atirando em tudo e falando para mas eu vou na igreja e eu não sei o que, eu me sinto alimentado, o pastor fica contando historinhas e tal, e falando disso, daquilo outro,
e uma leitura da mensagem começa lá do bom dia, onde o profeta diz bom dia, boa tarde, e vai até no final boa noite. Sem explicar, sem dar uma explicação. E o problema é que isso tudo vem para cima de mim. Vem perguntar para mim. Cai tudo para cima de mim, querendo que eu responda. Aí eu disse o seguinte. Vejam bem. A mesma mensagem que é colocada na minha mão, como ministro, é colocada na sua mão também. O Sete Selos está comigo, o Sete Selos está com você também. Agora, se a questão é ler a mensagem, então para que então ter o pastor em cima do púlpito? Se a questão é só fazer leitura da mensagem, só para ler mensagem, então para que o pastor? Para que o quíntuplo dos Efésios? Existe uma razão para o quíntuplo dos Efésios existir. Existe uma razão para o quíntuplo dos Efésios na igreja. E não precisa ir muito, é só ler Efésios capítulo 14, capítulo 4, verso 11, você vai ver que o quíntuplo dos Efésios existe para poder levar a igreja ao aperfeiçoamento. Correto? Está escrito assim? Precisa do quíntuplo para levar a igreja ao aperfeiçoamento. Agora, como? Explica para nós como, pastor. Então tá bom. As mensagens, literaturas do profeta, por si mesmas são alimento espiritual para o nosso devido tempo. É alimento espiritual para mim, é alimento espiritual para você. Por si mesma, para pastores, diáconos, evangelistas, mestres, profetas, por si mesmo já é alimento espiritual no nosso devido tempo. Quem está entendendo? No entanto, o ministério quíntuplo dos Efésios está numa altura mais elevada espiritualmente, para que através daquele alimento trazer à igreja algo na esfera espiritual sem mudança de variação. E mesmo que os membros tenham a mesma participação em receber as mesmas literaturas que o pastor possui, o ministro é dotado de um ministério no qual faça com que aquilo que aquele membro leia ou esteja lendo possa ter uma compreensão espiritual mais pura, mais clarificada pelo fato do pastor, diz o profeta, viver num nível mais elevado que os membros. É como colocar uma literatura na mão de um eunuco que acaba de sair da igreja. Vocês sabem onde eu estou querendo chegar, né? O eunuco que sai de Jerusalém depois da adoração. Ele estava com a Bíblia na mão, lendo o livro de Isaías. É como pôr uma literatura na mão de um eunuco que acaba de sair da igreja, do culto. E então Filipe, no caso o pastor, diz: entendeste o que leste? E assim são os membros. Eles, por não estarem numa esfera maior que seu pastor, terão muitas perguntas, confusões em mente. E por isso o quíntuplo dos Efésios deve ser responsabilizado de clarear mais aquilo para a sua ovelha. Amém, irmãos? Então eu estou aqui em cima. Gente, eu estou com a mensagem aqui, 1 em 1 milhão. Vamos começar aqui. Irmão Bana começa. Boa noite, irmãos. Nesta manhã eu estava lavando meu carro. Aí eu vou começar até chegar no final. E boa noite, terminou. Deus abençoe. O que é a igreja? Como que eu pude mastigar isso para a igreja? O assunto em si. Estão entendendo, irmãos? Nenhum pastor nessa mensagem receberá uma nova revelação, sendo que tudo já foi revelado pelo profeta. Mas o quíntuplo dos Efésios é cuidar de pegar dessa revelação e então, através de seu ministério, tornar aquilo mais fácil, mais simples para a ovelha no seu cumprimento e não interpretando. Aí eu vou falar de mim, pastor Vanderlei Costa.
Quando eu aceitei a mensagem, há 22 anos atrás, o pastor da igreja me entregava bastante literaturas e dizia: apenas leia e creia. Eu dizia: ok, tudo bem. Apenas leia e creia. Eu dizia: tudo bem, ok. No entanto, eu lia outra e era difícil de entender muitas coisas. Mas quando eu ia para o culto e o pastor tomava aquela mesma mensagem, ele a destrinchava, moía para mim e aquilo tornava mais fácil e mais compreensível. Amém, irmão? Geralmente, depois de um culto em que determinado assunto foi abordado, isso eu coloquei no grupo, irmãos chegam para mim, irmãos de 30, 40 anos de mensagem, e dizem: pastor, hoje é que eu vim compreender isso, aquilo e outro. Bom, isso acontece sempre. Amém? Então, como diz o profeta, nenhum membro, estou citando aqui várias mensagens, estou citando aqui Divindade Explicada, Apocalipse capítulo 3, 4, parte 3, estou citando um cara, Hebreus 7, parte 1. Então, como diz o profeta, nenhum membro viverá o nível espiritual mais alto do que o seu pastor. Isto por causa do ministério, isto é, se realmente tem ministério. Então, é obrigação do ministério quíntuplo trazer por meio deste ofício, levar a noiva ao aperfeiçoamento, não dando ela uma nova luz ou um alto conhecimento sobre a mesma, mas em uma esfera espiritual, no qual ambas juntas, tanto a inspiração daquele ministério, junto ao do profeta, devem andar juntas. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam agora? Vejam bem. Vamos ficar de pé. Então, é obrigação do pastor colocar a literatura na mão da ovelha. Essa é a nossa obrigação, mas é a obrigação do pastor estar num nível muito mais alto por causa do seu ministério, de destrinchar aquilo que pôs na mão da sua ovelha. Amém, irmãos? Sem interpretação e sem mudança de variação na mesma que foi colocada. Então, para isso é o pastor. Os irmãos entendem? Porque se for para mim ler uma mensagem para vocês aqui na íntegra, todinha, vocês fariam isso em casa. Podem fazer isso em casa. Correto, irmãos? Vamos então ler as Escrituras? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Depois eu quero cantar um. Irmão Lafayette, presente ali. Amém? Deixa aberto aí já nisso aí, irmão. Aquele hino lá que nós cantamos ontem. De vez em quando passa na rádio. A noiva, a palavra já estava lá no princípio com ele. Isso fala de nós, fala de você, fala de mim, fala de todos aqueles eleitos, chamados e preordenados por Deus. Você crê que é um eleito, irmão? Amém. E nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre o estresse espiritual. Muitos têm e não sabem que têm. Eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. O estresse espiritual. Muitos têm e não sabem que têm. 1 Tessalonicenses 3, verso 1. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos como sucedeu.
e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Paulo queria saber como é que estava essa igreja na revelação, na fé, fé e revelação. Paulo, não podendo esperar mais, ele mandou Timóteo para poder ver como que esse pessoal estava na fé. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo, olha o que Paulo estava temendo, gente. Temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Amém? O tentador ali, diz o irmão Branham, era falsas doutrinas, falsos ensinos, que por um bom tempo, Paulo não estando presente, ausente no corpo, mas poderia estar presente no espírito, por esse tempo de não apacentar eles e estar passando no campo, Paulo diz, eu preciso saber como é que está a fé desse povo. Eu preciso saber se eles estão estabelecidos ou não, porque o tentador está por aí. E não existe mais nada tentador para poder pegar um eleito do que um falso ensinamento. Que a Bíblia diz que seria tão parecido que, se possível for, enganaria o próprio eleito. É tão tentador, entendendo, irmão? É tão tentador. Tem parágrafos que quase que encaixam com tudo. Verdade. Vamos assentar? Depois nós oraremos. Aleluia. Ele venceu por mim, ele venceu por nós. Venceu por você também. Amém? Aleluia. Está você feliz nessa noite, irmãos? Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Amém? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estava você? Onde estava eu? Onde estava nós? Onde estava cada um de nós? Aleluia. Aleluia. Ele venceu por nós. Ele venceu por mim. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua perna esquina? Quando estrelas d'alva cantavam e os filhos de Deus exultavam, sempre estava junto a ele. Fim da eternidade, estou voltando para a eternidade. Quando estava lá os pensamentos eternos de Elohim, ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim, e nada poderá separar-me desse amor, pois antes que eu lutasse por ele venceu por mim. Aleluia. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que
acertou sua pedra de esquina. Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a ele. Vinga a eternidade, estou voltando para a eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, ele planejou minha passagem na terra, manifestar Elohim. E nada poderá me separar desse amor, pois antes eu lutasse por ele, ele venceu por mim. A noiva palavra já estava, lá no princípio com ele, e o Logos que se desprendeu de Deus, um dia a carne se fez, seu lado ferido jorrou, água, sangue e espírito, e a vida eterna voltou aos seus filhos redimidos, quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim. Ele planejou minha passagem na terra, manifestar Elohim. E nada poderá me separar desse amor, pois antes eu lutasse por ele, ele venceu por mim. O Cordeiro venceu, ele venceu por mim. E o livro se abriu, ele venceu por mim. Amém. Ele venceu por nós. Amém. Muito bem, irmãos. Qual a diferença de estar estressado no espírito? Quando eu falo no espírito, no nosso, o espírito humano. Nesse espírito que tem 5 saídas, na qual o Moran chamou de 5 sentidos: imaginação, memória, afetos, consciência. Qual a diferença de estar estressado nesse espírito quando temos um estresse espiritual? Se vocês observarem, homens na Bíblia tiveram seus momentos difíceis. Uns desejaram até morrer. O profeta Emmanuel chega a dizer que Elias, quando ficou sabendo de que Jezabel queria sua cabeça, queria sua morte, o profeta Emmanuel disse que os nervos de Elias ficaram à flor da pele. E Elias, perna para que te quer, correu. Correu, fugiu. E encontrando uma caverna, entrou dentro da caverna. Agora imagine o profeta fujão. Ele estava cansado, estressado. Diz o irmão Branham que ele estava à flor da pele. Moisés, por um lado, ele estava cansado de ver a igreja
sempre caindo e levantando, sempre alegre e triste, uma vez crendo, outra vez duvidando, murmurando. E isso deixou Moisés entristecido várias vezes, ao ponto da igreja fazer com que ele ficasse nervoso e então batesse na pedra, desse uma pancada na pedra. Ao invés de falar, ele esqueceu que tinha que falar. Tão estressado que ele estava, que ele esqueceu de falar. Em vez de falar, ele bateu. Ele feriu a rocha. E por causa disso, Deus disse que ele não entraria na terra da promessa. Por outro lado, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele teve seus momentos de angústia. E ele chegou a dizer um dia que a alma dele estava toda angustiada. Imagine quem? Deus que criou os céus e a terra. Ele disse: a minha alma está angustiada. Estou em angústias profundas. Minha alma está terrivelmente angustiada. No entanto, nós vivemos numa era em que às vezes o cristão não consegue discernir a si mesmo. E o profeta irmão Branham disse que o maior dom que um cristão tem é o poder do discernimento. Quem está entendendo? Ele disse que a maior arma, o maior poder que o cristão tem é a arma, o poder do discernimento. E depois disso, na mensagem humilde, ele diz, depois disso, é o poder de controlar a si mesmo. De conquistar a si mesmo. E, no entanto, o profeta irmão Branham, por mais que você pense ao contrário, ele disse assim, uma vez, e está na mensagem. Ele disse: eu não consigo ver uma pessoa mais nervosa do que eu. Imagine, irmão Branham. Não vejo alguém mais nervoso do que eu. Irmão Branham era um homem nervoso. Mas o seu nervosismo não era aquele tipo de nervosismo que fazia com que o Espírito Santo fosse entristecido ou banido da sua vida. Então você observa bem que às vezes a dificuldade, muita dificuldade em nós mesmos de discernir a nossa atuação. De discernir. Os irmãos estão entendendo? Quer ver como é que eu posso explicar isso mais detalhadamente? Por que Deus não chamou a atenção de Moisés quando quebrou as tábuas da lei, que tinha acabado de escrever? Deus não pediu conta disso? E, no entanto, quando ele feriu a rocha, quem eram as leis? As leis eram quem? Era o próprio Deus, a palavra. E, no entanto, quando ele feriu a rocha, foi diferente. Ele pegou a Bíblia, a mensagem, e jogou no chão. Pá! Quebrou. E, no entanto, lá na frente, ele pega uma vara, um porrete, pá, soca na pedra. Só que Moisés não fez isso ignorantemente. Moisés tinha sido advertido que era para falar a rocha e não bater nela. E, no entanto, Deus não pediu conta quando ele pegou a Bíblia e jogou no chão. Quando ele pegou as tábuas da lei, quem tinha trazido lá de cima do Sinai? Então vocês observam bem que a dificuldade encontra-se no discernimento. Naquela estatura ali, ó,
que vocês veem à minha esquerda, à sua direita, existe ali entre elas uma virtude que é difícil para todos os cristãos. Temperança. É o desafio para qualquer crente. Queridos irmãos, numa era dessa, onde a fila está grande, onde o congestionamento está grande, onde a pirraça de um filho, onde a inquietação de um amigo de trabalho, ter temperança. Queridos irmãos, ter temperança. A temperança, para mim, é o único desafio de cada cristão que quer seguir para a estatura completa de Cristo. Os irmãos, entendendo? Então, observe que o estresse espiritual, muitos podem ter sem saber que tem. Sem saber que tem. Quando eu digo estresse espiritual, eu não estou dizendo do cristão estressado com a leitura, estressado de ir nos cultos, estressado em a irmã deixar esse cabelo crescer nesse calor, estressado de andar com essa saia nesse calor. Não é esse tipo de estresse. Não é esse tipo de estresse. Não é esse. O profeta irmão Branham disse que qualquer cristão que hoje tenha o Espírito Santo, se ele não estiver gemendo por dentro, gemendo na alma, no espírito, se sentindo abafado, se sentindo preso nessa atmosfera terrestre, nessa atmosfera da terra, onde está emprenhada de espíritos e demônios, se ele não se sentir, não estiver se sentindo sufocado, diz o irmão Branco, tem alguma coisa errada em algum lugar. Ele tem que estar orando. Ora vem, Senhor Jesus, assim como Israel no Egito estava clamando pela sua libertação. Amém, irmão? Aleluia. Sim. Mesmo sendo cristãos e sendo informados por um profeta sobre o tempo e a era e as condições do tempo em que estamos vivendo, mesmo cristãos cheios do Espírito Santo tende a sofrer impactos no seu dia a dia, quer seja no trabalho, família, igreja e etc. É a era da supressão, não é superação, não. Supressão. Das coisas comprimidas, pois existe uma atmosfera pesada no ar, nos ambientes, com pessoas que conversamos, há muita agitação, inquietação, pessoas que não conseguem segurar sentimentos e assim se explodem, tudo gira em torno de uma expectação horrível e nada convencional. Aí o profeta irmão Branham uma vez explicou por que as pessoas pegam um carro, pegam um litro de uísque, põe uma mão na direção e a outra bebendo, e dá um cavalo de pau e corre a 150 por hora, e depois sai dizendo, isso aqui é vida. O profeta disse, não, isso aqui é morte. O profeta disse que há uma alma dentro deles que estão gemendo por descanso, porque sabe que uma coisa terrível está prestes a acontecer. Mas por não saber a hora e o tempo que nós estamos vivendo, por não discernir essa hora, tenta dar vazão para outras coisas. Os irmãos entenderam, irmão?
Ele tenta descansar em algum uísque, alguma nicotina de cigarro, em alguma danceteria, em algum copo de bebida. Ele tenta satisfazer aquele desejo, aquela sede. Ele tenta descansar, repousar esse espírito que por dentro já está angustiado, entristecido. A alma já está bem abatida. Aí o profeta disse, por não saber, por não entender. Aí o profeta disse assim, algo está prestes a acontecer, algo terrível, grande está prestes a acontecer. E então o que Satanás faz? Satanás põe todo mundo sob pressão, tenta dar vazão para poder saciar sua sede e deixar escapar a sua pressão em alguma outra coisa. Nós também sabemos que o tempo está próximo, amém, irmão? Nós também sabemos que algo grande está para acontecer, mas aqui está o que nos dá descanso, amém, irmão? Aqui está o que nos dá descanso, a palavra, a mensagem da hora. Mas eles não sabem. Até religião, até denominação é um lugar de refúgio. Pastor, que é isso? Tem mensagem para isso? Tem Bíblia. Tem mensagem e tem Bíblia. O profeta diz, Isaías, que as pessoas querem se cobrir de uma cobertura, mas não do seu Espírito Santo. Querem se cobrir de uma cobertura para poder acrescentar pecado a pecado. E a Bíblia diz que aquela grande Babilônia, aquela grande meretriz com as suas prostitutas, a casa de fornicação, é para quê? Virou morada de espíritos e de coito, de aves imundas e de todo tipo de ave aborrecível. Denominação é até refúgio para algumas pessoas, mas o único refúgio é a palavra revelada. O único descanso é a palavra revelada. Não uma sensação, nada de sensação, nada de um sentimentozinho, nada disso. Não descansando por um dom, não descansando por alguma afetividade ou afeição, mas descansando na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O profeta disse, a era que nós estamos vivendo é a era neurótica. É a era em que vivemos, tendo em vista uma pressão terrível do diabo. Tem colocado todos sob pressão e sem exceção. Inclusive pastores, pais, mães e filhos cristãos. Sendo a era da pedra de coroa, presta atenção aqui. Sendo a era da pedra de coroa, a era da fé perfeita, há uma cobrança muito grande, principalmente para nós, crentes desta última era, para a mensagem final de coroamento. Porque nós temos todos os mistérios, e a quem mais é dado, mais é requerido. Amém, irmão? No qual Deus nos deu tão grande revelação, e todos sabem que quanto mais é dado, mais é cobrado. Numa força de expressão, Lutero, Wesley, os pentecostais que foram antes de nós, se pudessem falar conosco, estariam cobrando de nós perfeição, porque a Bíblia diz que eles sem nós não podem alcançar a perfeição. Mas se Lutero, João Wesley pudessem vir aqui agora, se esforça mais, seja mais perfeito, porque nós dependemos de vocês. Amém, irmão? Quem tem de Deus, gente? Aleluia. Aleluia. Numa força de expressão, Lutero, Wesley, os antigos pentecostais, antes de começar a Laodiceia, que foram antes de nós, se pudessem falar conosco, estariam cobrando de nós, pois eles sem nós não podem chegar à perfeição. Cobrança. Deixando escapar a pressão, 35. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa. Todos estão correndo aqui e ali, e indo a parte alguma. Isto é simplesmente para esse tipo de era. E eu sei que esta igreja será contaminada. Seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada. O tabernáculo está contaminado com isso. Todos os lugares estão contaminados. O mundo inteiro está contaminado. E em torno de nós
estão muitas coisas que são cobradas, exigidas, e pessoas que esperam em nós, em mim, em vós. E quando as pessoas não esperam receber o que elas almejam e venham a ser decepcionadas, então aí as pessoas entram em parafuso e não compreendem que quem está tentando fazer alguma coisa irá errar em algum ponto nessa jornada. Amém? Os irmãos estão entendendo? É aí que está. É como, por exemplo, eu sou um pastor aqui. E de repente alguém sabe que eu sou um pastor. Você sabe, mas lá fora alguém percebe que eu sou um pastor e de repente passou notícia no jornal, ou na televisão, ou no rádio, de que um pastor acaba de ser encontrado saindo de um hotel com uma menina. Está vendo? Essa raça não presta. Os irmãos estão entendendo? Está vendo como é que é a coisa? Aí o profeta irmão Brandt diz o seguinte: existe a lei do contraste. Precisa do branco para saber o que é preto. É necessário uma mulher vil para poder destacar a mulher cristã. É necessário um homem honesto para poder ser destacado do desonesto. Essa é a lei do contraste. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aí é que entra a cobrança. Entra a cobrança. E às vezes até mesmo pessoas em volta de você. Ele pode errar o tanto que errar, mas se você sabe que você é crente, ele não pode ver que você pode errar. Ele pode fumar, pode beber, pode prostituir, mas sabendo que você é um crente, você não pode dar um deslize. Porque você é cobrado. Ela pode ficar a noite toda na rua, mas se você chegar depois das 10, e se olha o crente chegando e ficar em casa? Quem está entendendo, irmão? Aleluia. Era da cobrança. Verdade. Sim. Aí está. Deixando escapar a pressão, 36. Isso é certo. Esta é a hora. E naquela correria e rapidez, isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrária, você já quer soltar-se mau humor. O marido diz alguma coisa, você já bate seu pé e diz para ir para a sala. Ah, cozinha no lugar da esposa, a sala que é o lugar do marido. Agora, o marido, eu não quero nenhuma palavra com você. Agora, estou lendo o parágrafo 36, deixando escapar a pressão. Parágrafo 46. Agora, todo mundo é culpado disso. Eu sou culpado. William Brandt, quer dizer, eu sou culpado. Vocês todos são culpados. Nós fizemos coisas e fazemos coisas sob pressão, que nós não faríamos por outro lado. Assim existe um excesso de pressão, uma formação hoje. Eu creio que antes que eu vá além, eu devo dizer isso. Eu creio que é o inimigo vindo e vindo e vindo e pressionando cada vez mais. Eu creio que isso é o diabo. Satanás, sabendo que o seu fim está próximo, ele lançará tudo que ele tem para poder colocar todo mundo sob pressão. Os irmãos estão entendendo, irmão? Vê? Não há lugar que você não olhe, que não haja pecado, sedução, tentação, infortunismo. Tudo está à vista, audível e palpável. Por isso somos convocados a todo dia matar um leão e morrer todo dia com Cristo. Amém, irmão? Por isso que Paulo diz, todo dia morrer com Cristo. Eu morro todo dia. Aleluia. Todo dia eu fico crucificado. Os irmãos entenderam, irmão? Vê? Paulo dizia o seguinte, eu todo dia vou para o Calvário. Todo dia eu tenho que levar minha cruz e morrer ali. Morro cada dia com Cristo. Vê? Aí está. Não há lugar que você não olhe, que não haja pecado, sedução, tentação, infortunismo. Tudo está à vista, audível e palpável. Por isso somos convocados a todo dia matar o leão
e morrer todo dia com Cristo. O cristão que não dispuser para morrer todos os dias, em algum ponto Satanás o permitirá viver, entre aspas. Deixando escapar a pressão, 38. Tudo isto junto, esta tensão aumentando, então os resultados disso estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. Isso é certo. Agora, isto fará o pobre agir daquela maneira, isto fará com que a classe média age daquela maneira, isto fará com que o rico age daquela maneira, isto fará com que o homem bom age daquela maneira, isto fará com que o bom age daquela maneira. Por isso que é tensão, vapor formado, tem que explodir em algum lugar, senão você explode a caldeira. É uma situação tão caótica, que se você não vigiar, você entra no espírito ou atmosfera até com irmãos da igreja que alegam ter o Espírito Santo. Os irmãos entenderam isso aqui? É uma situação tão caótica que se você não vigiar, você entra no espírito, não em espírito, mas você entra no espírito, numa atmosfera. Presta atenção. Aí você vai entender por que o profeta irmão Branham disse que não gostava de irmãos fazer grupinhos. Quem está entendendo? Olha, irmão. O profeta disse, não formem grupinhos. Não formem grupinhos. Não formem. O profeta irmão Branham detestava que a igreja se conduzisse dessa maneira. E aí o profeta irmão Branham chega a dizer que mesmo dentro da igreja, a igreja pode pegar o espírito pastor. Quem está entendendo, irmãos? Mesmo dentro da igreja. O profeta disse que a igreja pode apanhar o espírito pastor. Peraí, pastor, como é que é apanhar o espírito pastor? É apanhar as atitudes. Quem está entendendo, irmãos? É apanhar o comportamento, a maneira de se conduzir. O profeta diz assim, ó, veja um pastor, ele é bem sensacionalista, a igreja vai acompanhar ele. Veja um pastor que pula e grita e tal, a igreja vai ter que acompanhar ele. Aí o profeta diz, a igreja tem espíritos, e ela apanha os espíritos uns dos outros. Mas o profeta diz, se for para apanhar atitudes boas, isso é até comum. Mas não tenta apanhar o espírito de nenhum homem. Tenta pegar e tomar o espírito de Cristo. Amém, irmão? Parágrafo 25, a perfeição. Eu não quero que vocês tenham as minhas atitudes. Eu não quero que você tenha as minhas obras. Eu não quero que vocês tenham as minhas ações. Mas eu quero que vocês tenham as ações de Cristo, o Espírito de Cristo, pois isso produz a palavra. Amém, irmão? Glória a Deus. Os irmãos estão acompanhando? Amém. Então, observe que nós estamos vivendo numa era terrível. Terrível, terrível, terrível. É uma era onde as pessoas estão copiando uns dos outros. Sim, é uma era terrível. Aí o profeta irmão Branham continua. Vê você? É uma era de pressão. Você será pressionado a fazer alguma coisa. E se você estiver sob pressão, você poderá tomar atitudes erradas na hora errada. Você poderá estar precipitando. É uma situação caótica. Se você não vigiar, você entra no espírito, a atmosfera, até com irmãos da igreja que alegam ter o Espírito Santo. É aí que nós temos que entender a gravidade da situação. Porque, vejam bem como é que é a coisa. Porque o profeta irmão Branham disse que você pode até mesmo ir num lugar e voltar de lá diferente da maneira que você foi.
Você sabia disso? O profeta irmão Branham disse que você deve até vigiar os lugares que você vai, com quem você conversa, com quem você fala. Tem cristão que abre a sua vida para determinados crentes. Abre e fala, não sei o quê, e fala da vida dele, fala do que está passando. E ele não sabe que ali tem um espírito que não vai temer a sua ação. E ele não sabe que ali não tem um espírito que vai ajoelhar com ele e orar para que Deus abençoe ele para sair daquela situação. E, no entanto, ele se comporta diante de um espírito e depois a vida daquele irmão estará totalmente arrasada. O profeta disse que dependendo da casa do irmão, você sai de lá com o espírito. Você sai de lá com o espírito errado. É isso que acontece. Para manter sadio nesta era, irmão, para manter sadio nesta era de corrupção, não é fácil. Não é fácil. Outro dia, eu fiquei numa berlinda, eu fiquei numa situação difícil. Uma mulher estava na minha frente, assim, na fila de pagamento, fila de como é que fala? Casa Lotérica, e a fila da grana. E ela falou assim, eu vou ali, e você guarda meu lugar. Se alguém chegar aqui, você fala que eu estou aqui. Como é que eu falo isso, irmão? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar que você está aqui e você não está aqui? Vocês estão entendendo o exemplo, irmão? A pessoa chega e quer sentar aqui. Pô, não senta aqui não, tem alguém aqui. Eu não estou vendo ninguém aqui. Aí você é obrigado a acompanhar o raciocínio. Quem está entendendo, irmão? Você é obrigado a acompanhar o raciocínio. E nós somos forçados no dia a dia a fazer certas coisas. Sim. Você é forçado no trabalho. Você é forçado na rua. Você é forçado no trânsito. Você é forçado a mentir no serviço. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Vocês me desculpem. Tem irmão Léo aqui que é encarregado. Outros aqui que tem... Olha, fulano de tal chegou atrasado, você vai bater o ponto do cartão dele no horário certo. Isso é um erro. Está sendo levado a fazer isso que não está acontecendo. Está sendo forçado. Quem está entendendo, irmãos? Por causa de uma amizade, por causa de um bom trabalhador, por causa disso, por causa de afeição. Nós somos forçados a fazer muita coisa. É a era da pressão. Satanás quer ver nós deslizando por um lado. Quem está entendendo, irmão? É uma dificuldade muito grande. Não é fácil viver nessa era. Para um cristão verdadeiro viver aqui nessa era está difícil, irmão. E é por isso que o profeta diz que os verdadeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, estariam suspirando para sair daqui. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Veja, é uma situação tão caótica. Eu sempre digo, não adianta dizer que saiu do mundo ou das coisas do mundo, se o mundo está nos envolvendo de uma maneira muito perceptível. Eu sempre digo, não adianta dizer que saiu do mundo ou das coisas do mundo, se o mundo está nos envolvendo de uma maneira não muito perceptível. Muitos sem se importar, muitos com essas coisas na estatura de um varão perfeito. Essa condição nervosa, estressante, até de crentes,
impedirá que alguns cheguem a acrescentar sua fé à temperança. Pois mesmo alguns cristãos, não explodindo com ações ou palavras, explodem por dentro, contendo-se por dentro, e assim desencadeiam uma série de sentimentos, insatisfação, desprazer, onde às vezes são compensadas por meio de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Os irmãos, estão entendendo? Uma vez um médico falou para mim assim, um psiquiatra: você sabe por que a maioria das pessoas vem aqui e eu passo antidepressivo e ansiolítico para ele tomar? Eu disse, não, doutor, por quê? Porque não consegue colocar para fora. Porque não consegue falar. Às vezes, há uma verdade que ele tem que dizer que libertaria da situação, ele esconde. Os irmãos entenderam, irmãos? Às vezes uma palavra, uma verdade, uma coisa que ele esconde, uma coisa que ele não revela, uma coisa que ele guarda, algo que libertaria ele, livraria ele do ansiolítico, daquele remédio de depressão. Mas Satanás fica com essa pressão nas pessoas. Você entendeu, irmão? Essa pressão, e ele não deixa escapar da pressão. Muitos sem se importar, pois mesmo alguns cristãos, não explodindo com ações ou palavras, explodem por dentro, contendo-se. E por dentro, e assim desencadeiam uma série de sentimentos, insatisfação, desprazer, onde às vezes são compensadas por meio de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Nesta era tão estressante e corruptível, onde a resposta para as coisas deve ser rápidas e exatas, talvez não poderemos dar um passo e olhar 9 vezes, como diz o índio para o profeta. Não era tão corrida como essa. Como é que você dá um passo e olha 9 vezes, irmão? E o índio podia dizer para o irmão Branco, querendo ser, vamos, chefe, a caça está lá em cima, vamos. Ele disse, não é assim que se caça. Tem que ter muita paciência. O irmão Branco não tem essa paciência. Mas se você quer casar com o índio, tem que ser assim. Olha 9 vezes e dá um passo. Numa era tão neurótica, uma era que as coisas querem ser exatas. A pessoa quer perfeição, mas quer rápido. Ok, o irmão aqui mostrou uns trabalhos dele, o irmão Rony, trabalho belíssimo, trabalho de luxo mesmo que ele faz na parte de infraestrutura, de pedreira, essas coisas assim, de acabamento fino. Às vezes, alguém contrata o serviço dele e quer perfeição, mas quer rápido, quer para ontem. Quer cobrança de rapidez. Os irmãos entendem, irmãos? É a era nas quais as coisas tendem a ser rápido. Não querem esperar. Então, observe, numa era estressante e corruptível, onde a resposta para as coisas deve ser rápidas e exatas, talvez não poderemos dar um passo 9 vezes, mas temos que continuar tentando. Amém, irmãos? Como o profeta mesmo disse que a condição espiritual, social e a atmosfera no ar nessa era também afetaria alguns cristãos e geraria, mesmo em seus comportamentos, certas desconfianças, se realmente são cristãos e se realmente estão convencidos com a mensagem para estarem preocupados, devido à forma em alguns, não intencionalmente, saírem um pouco do seu eixo ou equilíbrio, mas tudo isso por causa da pressão. Isto, uma vez, até o profeta saiu um pouco de si mesmo. Quem está entendendo? O profeta saiu do eixo, Moisés saiu. Quem está entendendo? Saiu. Jonas saiu.
O profeta irmão Branham chega a dizer que Jonas ficou tão nervoso, ele ficou tão por dentro, tão nervoso por dentro, o Branham disse que ele estava aflito por dentro. O que ele fez? Ele foi para uma montanha, um deserto, e ficou ali no sol, querendo morrer no sol. Até que Deus fez descer uma borboleta para que desse sombra para ele ficar ali. Mas ele estava ali empacado ali, ó, injuriado ali, e Deus conversa com os corações, amém, irmão? Chegou a dizer, mas rapaz, mas por que você está tão triste assim? Sabe que eu abençoei um povo que não é meu povo? Por que você está tão assim, rapaz? Estressado? Você está nervoso por dentro? Com essa depressão espiritual? Com esse estresse? Mombran disse que ele, em vez de ficar alegre por Deus ter abençoado, livrado aquele povo de uma eminente catástrofe, Nínive seria arrasada pelo mar, como Los Angeles será afundada a qualquer momento. Jonas disse, convertei-vos ou em 40 dias vocês serão submersos debaixo do mar. Foi isso que Jonas falou, convertei-vos ou estarão todos submersos. Vocês fazem parte aqui da cidade na volta do mar, na frente do mar, litorânea. Vocês convertem ou vocês afundam? E Jonas pregou ali dentro de Nínive, pregando, mas ele pregou assim como se estivesse sendo empurrado, como se ele estivesse não tendo jeito, não tendo forma, pregando ali, tal, como se fosse apenas um dever para voltar rapidamente. E Jonas, depois que viu que Nínive tinha crido, tinha aceitado, e o flagelo da destruição não veio, e aí Jonas pensou assim, oh meu Deus, esse povo é tão pagão, tão inimigo nosso como judeus, e Deus ainda faz alguma coisa com esse povo. Jonas foi lá, ele queria morrer no sol quente lá. Queria fazer aquilo. Saiu fora do eixo, do equilíbrio. William Branham disse, eu falei aquilo sob pressão, eu disse uma mentira aos advogados do telefone, foi uma pressão. Eu saí de mim mesmo. Eu não queria fazer aquilo, mas eu estava tão cansado, tão cansado, não conseguindo mais ter uma reunião com eles. Eu não sei o que seria de mim. Mombran saiu do eixo, e quando ele saiu do eixo, ele disse, o diabo me enganou, eu fiz aquilo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Irmãos, só tem uma pessoa nessa terra que não errou, e que não saiu do equilíbrio, Senhor Jesus Cristo! Aleluia! Só Ele! Só Ele! Alguém deu um soco na cara dele e sangue voou para todo lado. E depois ainda ficou debochando. Quem foi? Quem foi que te bateu? Batendo na cabeça dele com uma cana, com um pedaço de pau. Diga, quem foi que te bateu? Tu não é aquele que conhece os corações? Não conhece os segredos? Diga quem foi que te bateu. E a Bíblia diz, como uma ovelha muda, não abriu sua boca para nada. Segurou-se no equilíbrio da pressão do diabo. Aleluia. Mas todos aqueles, mortalmente falando, vindo nesse mundo por um desejo sexual, como eu, como você, como Abraão, como Jonas, como Elias, como outros, fizeram coisas que saíram do contexto, que saíram do equilíbrio, por pressão, por favor e tudo mais. Mas todos eles fizeram isto, e a Bíblia diz que eles atravessaram o Antigo Testamento e caíram na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Aleluia! Eu não quero cair na galeria porque o filme, porque isso já foi colocado, mas eu quero estar com eles no céu. Você não quer estar com eles no céu também? Aleluia! Aleluia! Então nós temos que
dizer assim: ó Senhor, não me condene pelo que eu era e pelo que eu estou fazendo, mas me aceite pelo que eu desejo ser. Aleluia. Amém? Oh Deus. Pela fé Moisés bateu na pedra. Pela fé Abraão, mas Abraão fugiu. Pela fé Davi, tem uma mulherzinha mandou matar o soldazinho. Pela fé, mas que é isso, gente? Cadê os erros desses homens? Onde estão os erros desses homens? Onde estão os pecados desses homens? Deus não escreveu os erros deles. Você sabe por quê? Porque à medida que eles erraram, eles voltaram a consertar seus erros. Mas Balaão não consertou. Mas a Bíblia diz que Coré não consertou. A Bíblia diz que Jezabel não consertou. Aí você fala assim, mas pastores também atravessaram o Novo Testamento, porque fala deles no Novo Testamento. Fala, mas não para ser bem-aventurados e não para alcançar vitória. Os irmãos entenderam? Oh, meu Deus do céu! É melhor estar com os fogos despressados do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sim. O estresse espiritual. Muitos têm e não sabem que tem. Muitos têm e não sabem que tem. As pessoas não sabem. Quando o irmão Branham disse para Medo assim, Medo primeiro falou assim: Bill, eu não sei para que você continua falando, pregando sobre roupa, sobre corte de cabelo, sobre isso, sobre... As mulheres continuam do mesmo jeito, Bill. Ele disse: eu sei disso. Eu sei muito bem disso. Mas tem que ter alguém para pregar, tem. Tem que ter alguém para continuar falando. Porque a minha voz pode até ser calada aqui, mas no dia de julgamento vão ouvir a mesma voz outra vez. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele disse: pode até calar minha voz aqui, mas ela vai soar outra vez lá no julgamento. Os irmãos estão compreendendo? Então o irmão Branham, em algum ponto, não estava. Mas o irmão Branham estava em determinados momentos com estresse. Ele podia mostrar isso não de uma maneira complicada, não que trouxesse dúvida quanto à sua pessoa e outras coisas mais. Não. Não. O diabo, nosso adversário, ele está aí fora o tempo todo. Mas ele pode estar aqui dentro agora, mexendo aqui com nossas mentes. Os irmãos estão entendendo? Satanás participa dos cultos. Satanás tem uma participação nos cultos. É difícil um culto e o diabo não vem, o diabo não esteja. O profeta irmão Branham disse: não pensem vocês que o diabo não possa estar aqui nessa reunião. Pois ele tem que estar aqui para colocar dúvida em alguém. Ele tem que estar aqui para colocar em alguém algum pensamento errado contra a pregação ou alguma coisa. Ele tem que estar aqui para colocar desordem numa criança, para ficar conversando com um, cutucando o outro. Ele diz: tudo isso não é Deus. É o diabo. Uma vez tinha uma criancinha o tempo todo chorando na igreja. E a irmã ia para lá, ia para cá, ia para lá e para cá. A irmã disse: dá aqui, mas é o diabo tentando tirar seu culto. Então temos que ser perceptíveis, tem que entender. E o profeta conseguia ver isso. Amém, irmão? Conseguia ver isso. Então, vejam bem. Eu até soltei uma matéria hoje no grupo, assim, engraçado, pastores estão fazendo, pastores estão fazendo, pegando os dízimos dos membros e comprando chácaras, sítios, pousada, para fazer um lugar de recreação para os membros, para eles ali jogarem, para se divertirem, fazer gincana e festa e tudo mais. Cadê o gemido? Tem aflição nisso, irmão? Está tendo aflição nisso? Gemidos nisso? Está tendo alguma coisa apertada nisso, irmão?
Tá bom demais viver aqui. A condição está apropriada. E o profeta disse que a condição de um homem cheio do Espírito Santo seria totalmente diferente. O profeta disse que um homem ou mulher cheio do Espírito Santo estaria sendo, o mundo estaria constantemente aborrecendo ele. Os irmãos estão entendendo? O profeta saía de casa no carro, e ele não podia nem olhar para os lados, não podia nem olhar pela janela, nem para outra janela. Sabe o que ele fez? Colocou uma cruz na frente, porque o povo não tinha mais nada para ver. Que entendeu? Eu quando aceitei a mensagem, eu lembro do rapaz que me pregou para mim. Eu andei com ele algumas vezes. E toda pessoa que ele encontrava fazendo alguma coisa errada, ou fumando, ou bebendo, ou mentindo, qualquer coisa, dizia assim, ó, tem algo melhor, tá? Tem algo melhor para viver. Tem algo melhor que isso. Ele sempre dizia isso. E por dentro estava gemendo, logo doido para sair dessa terra. Os irmãos vendo? Eu acho que ele nem está vivo, irmão. Ele gemia tanto com as coisas acontecendo na terra. Acho que ele nem corresponde mais depois disso. Aí nós estamos vivendo uma era moderna, numa era passiva, numa era sodômica. Nós vivemos uma atmosfera pesada do diabo. Aí, Ezequiel diz, irmão Branda, ó filho do homem, você está vendo o que os homens fazem nas suas recâmaras, cometendo as suas maldades? Eu estou vendo. E depois diz o seguinte, assim, agora mandou o anjo, agora você vai, desce, e vai na cidade, e vai marcando somente aqueles que estão gemendo por dentro, porque gemer significa por dentro, amém, irmãos? É algo que está sentindo de dentro para fora. Marca nas suas testas somente aqueles que estão gemendo por causa das abominações e pecados que estão cometidos na cidade. Marca somente esses. É por isso que um homem espiritual, uma mulher espiritual, ele é mal compreensível. Ele é mal compreendido. É mal compreendido. Se você não quer ser espiritual ao ponto de alguém chamar você de fanático, então não seja crente. Dessa mensagem. Se você não for espiritual, para você não ser chamado de fanático em casa, no trabalho, seja onde for, os irmãos entenderam, irmãos? Mal compreendido. Mal compreendida. Mas se nós queremos ser engomadinhos igual à sociedade, tendo lugar em todo lugar, então, esse é um problema seu. Esse é um problema seu. E diz o irmão Branham que um homem cheio do Espírito Santo, em qualquer ambiente que ele vai, que não tem o Espírito Santo, a presença dele incomoda as pessoas. A sua presença incomoda? Como cristão? Será que incomoda? Ah, mas eu nem sabia que essa irmã era crente. Ixi! Eu nem sabia que ele era crente. E aí, como é que você fica, irmão? O profeta disse que a presença de um cristão em determinado lugar incomoda as pessoas. Elas ficam incomodadas a continuar a ouvir o que está ouvindo, ficam incomodadas a ver o que está vendo, ficam incomodadas em falar o que estava falando, você atrapalha tudo quando você chega. Mas se não atrapalha, se a pessoa não dá nem para você, porque você não dá chance para eles, você nem mostra nem prova para eles também. Aí você fala, mas pastor, a
profeta diz, Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua sendo Deus. Amém? Deus ainda continua sendo Deus. Ainda continua. Então, da mesma forma é o jovem, no trabalho, na escola, da mesma forma. Se você não é separado, irmão, se você não é separada, não é ser taxado de, quer ser o bonzão, quer ser espiritual, quer ser diferente de nós, não é isso não. Mas se você quer ser separado, um cristão separada, eu pergunto, um cristão é cheio de amigos, irmão? Se você vê um cristão cheio de amizade, porque ele tem alguma coisa errada na conta, não sou eu que diz, é um branco que diz. Porque se ele tem muita amizade, pode ter certeza que vai se assentar na mesa dos escarnecedores. Ele vai tomar conselho dos ímpios. Como diz o Salmo 1. Os irmãos vendo, né? Ele não, mas se ele é um bem-aventurado, se ele é um homem mesmo, cristão, ele não se assenta, não toma conselho. Amém, irmãos? Porque ele não é de muita amizade. Ele não é de muito disso. Então, às vezes, existe a parte que você impõe respeito e as pessoas vão na sua casa porque você é crente. Então, você vai de uma forma para impor respeito. E existe aqueles que vai porque você não impõe, mas por causa da vida que você vive. Quando nós colocamos uma placa assim, ó, não entra na minha casa pelado, nu, ele vai imposto, porque ele viu lá. Mas se ele for lá sabendo que você é cristão, ele vai automaticamente respeitar pela vida que você tem. Isso é melhor, não é, irmãos? Não é assim? Isso será bem melhor. Então, a nossa condição aqui não é fácil. Não é fácil. A vida cristã aqui, ela está suspirando, diz o irmão Brana, ela está suspirando. Não há lugar, não há espaço, não há nada. Não há nada. O profeta disse que as pessoas estão respirando com o último oxigênio que tem na terra. Não tem mais liberdade. Existe alguma liberdade para o crente vir em algum lugar, não? Existe alguma liberdade? Existe algum lugar onde você se sente tranquilo? Não tem. Não tem lugar. Inclusive, até entre os cristãos, você tem que escolher até com quem você tem que falar com os ex-crentes. E por que você não tem toda essa liberdade com aquele, com aquela e com aquela? Porque é um mundo de perfeição ainda. As coisas não estão no lugar ainda. Mas a Bíblia diz que haverá um lugar onde não haverá desarmonia. Amém, irmãos? Haverá um lugar onde não haverá desconfiança. Não. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja ou aceitam Jesus por pretexto. Mas no céu ninguém entrará por pretexto. Amém, irmão? Não vai. O céu não é um lugar arranjado. O céu é um lugar onde Deus foi preparado para aqueles que lhe deveria redimir. Daqueles que são redimíveis. Daqueles que puderam vencer a era. E olha o que Deus fez conosco. Colocou nós, eu e você, na pior era que existe de todas as eras. Diz o profeta. Ele disse que foi a pior era que Deus colocou ele. Mas por outro lado foi a melhor era, porque aqui cumpre-se a revelação dos céus e dos mistérios de Deus. Nós estamos sim, irmãos. Estamos arrodeados de tantos espíritos, de tantos demônios e com tanta coisa. Por um lado você diria, é a pior era
diz, se for para avaliar, é esta era que eu queria, porque é esta era que combina dos mistérios e também tem o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Aí Paulo chegou para os coríntios e disse o seguinte: vocês acham que eu estou estressado? Não! Se vocês acham que eu sou louco, suportai-me um pouco na minha loucura. Amém? Amém. Suportai-me um pouco na minha loucura. Vocês acham que eu estou estressado? Vocês acham que eu estou nervoso? Suportai-me um pouco na minha loucura, porque é através dessa loucura que a prova é Deus salvar você e a mim. Amém, irmãos? É o que o mundo fala de você. É uma loucura, mulher, ter esse cabelo grande, um calor desse. É uma loucura, homem, não usar uma camiseta ou um bermudão ou nu, pelo menos dentro de casa. É uma loucura. É uma loucura não fazer isso, não fazer aquilo outro. O que é isso? Não. Não. Os irmãos estão entendendo? Não, irmãos. O profeta irmão Branham chega a dizer que Satanás escolheu, ou seja, que Satanás sabe que essa era é a única oportunidade dele de jogar todos os cartuchos. O profeta disse que ele atirou na primeira era, atirou na segunda, atirou na terceira, atirou na quarta, atirou na quinta, atirou na sexta. Mas ele disse, sabendo que é a última era, eu tenho que soltar todos os meus cartuchos na última era. E Deus assim disse, já que você vai soltar todos os seus cartuchos na última era, também vou soltar os meus, vou soltar toda a palavra revelada na era. Amém, irmão? E eles vão vencer pela palavra. Amém, irmão? Graças a Deus pela palavra. Amém. Vamos cantar. Você está alegre, irmão? Glória a Deus. Amém. Chuva de bênçãos, né, irmãos? Um calor desse. Vamos cantar, irmão Rafael. Uma ajuda no som ali para ele. Aleluia. Vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás pode prender o que for. Ele colocou Paulo na guilhotina ali, né? Ele disse o seguinte: morte, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você, morte? Como é? O que está acontecendo com você, morte? Onde está o teu avilhão? Você está zumbindo aqui no meu ouvido, rodando aqui no meu ouvido, mas onde está seu avilhão? Você está só batendo asa. O seu ferrão foi tirado? Onde está o teu avilhão? Ora, faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Daqui a pouco eu estou na presença de Deus. Amém, irmão? Jesus disse: destrua esse tempo. Destrua esse tempo. E em 3 dias levando outra vez. Amém? Destrua esse tempo, disse Jesus, e eu reconstruirei. Em 3 dias estava mostrando que nada é maior que o que quando se trata de construção. Suas próprias mãos puseram no firmamento, as mesmas mãos irão coroar. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará.
Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, desta casa se levantará. Agora tu guias a movida veio com seus amigos tratando de parar-se no caminho de Neemia, quando algo repreendeu que ocupados estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Estavam comendo, criticando, indo e maldizendo, não sabia que Neemias teria completo suporte do rei. Vai ver Jerusalém e outra vez. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. O grande arquiteto sobre paterno é quem está construindo esse templo. Suas próprias mãos puseram o firmamento, as mesmas mãos estão pondo a pedra de coroa, e a glória dessa casa será maior, muito mais que a anterior. E o mesmo Jesus que antes caminhou, ele será visto este templo, e para ser a nova estamos prontos, pois a obra é maior. Pedra sobre pedra de pé, ladrilho sobre as formas, revelação sobre revelação, essa pedra sobre ladrilho sobre revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Recordas a oração que Salomão, no dia que estava dedicado esse templo, e verterá maior de Salomão, encher a casa, quando a glória. Esta casa se levanta por ti, esta casa está pronta por ti, Senhor. Esta casa está pronta por ti, meu Deus. Vem encher esta casa, Senhor. Pedra sobre pedra, pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra, pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Pedra sobre pedra, pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho, ladrilho, revelação sobre revelação, esta casa se levantará. Senhor Deus, Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela palavra. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que sendo ainda vivendo neste corpo, nessa atmosfera, neste tempo,
Nós estamos sujeitos, ó Pai querido, até mesmo sair do equilíbrio, como Moisés, profeta e outros saíram. Desde que nós possamos voltar novamente ao equilíbrio. Oh Deus, tem misericórdia. Senhor, que nós possamos ser capacitados, ó Pai querido, sendo espirituais, enxergando ao redor de nós todas essas coisas, ó Pai. Antes que aconteça, ver a mão de Satanás ali envolvendo. E assim ter o discernimento, ó Pai. Ó Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossos erros cometidos na Tua presença. E agora, Pai, estamos orando para que o Senhor abençoe a nossa volta para o nosso lar. Que nenhum mal suceda pelo caminho. Da mesma forma que o Senhor nos assegurou, o Senhor também nos assegurará, voltando para os nossos lares. E aqueles, ó Pai, que vão trabalhar nesta segunda, que possam, Senhor, trabalhar na Tua presença. Mas para aqueles que vão procurar um emprego, que possa a porta ser aberta a eles, Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor Deus, a cada um. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Dirige-se para seu irmão e diz: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até a próxima vez. Deus abençoe. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus.